Uma puxa outra. Patrocínio: Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu. Apoio: Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta. Começa agora mais uma Puxa Outra e hoje estamos aqui com quem sabe de gestão de tempo, Janaína Faller. Seja bem-vinda a uma Puxa Outra. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. É uma alegria ter você aqui. E é lógico que a gente vai falar de gestão de tempo, mas é daqui a pouco, gente. Temos tempo para isso ainda, né? Hoje esse programa não terá atrasos. Mas vamos com aquela perguntinha quebra-gelo e uma pergunta polêmica, né? Fala-se muito em amor materno, mas existe mãe que não ama? Quais são as consequências disso para a vida adulta? É possível não amar um filho? Responde pra gente, Kelly. Eu não acho que não é possível, mas eu acho que o que prejudica mesmo no caráter são os excessos. Tanto a ausência de amor, como o excesso de amor, e acho que a gente até conversou sobre isso em um outro programa, e isso vai impactar com certeza no crescimento, no amadurecimento, no caráter da pessoa, mas assim, vai refletir isso na vida adulta, com certeza, nas relações pessoais, de trabalho, não tem como, né? Então, mas eu acho que são tantos, os excessos são os problemas. Tanto a ausência total de amor, quanto o amor excessivo. Aquele que te coloca numa redoma e você não consegue fazer nada. Não consegue respirar, Não consegue respirar. Eu conheço casos de pessoas que tiveram filhos mais velhas, então, assim, já começa com essa insegurança maior, né? E colocaram realmente numa redoma, entendeu? Hoje o cara tem já quase 40 anos e ele não tem uma rede de amigos. Ele não consegue se relacionar com as pessoas porque ele foi suprido disso. Então, assim, será que esse excesso de amor também não é um desamor, né? A gente fica nessa questão. Agora, se existe gente que não ama filho, eu acho que sim, porque, né, são pessoas muito complexas hoje em dia. E a gente nem tá falando de uma situação de uma violência, a gente só tá falando, não estamos ainda em dois extremos, né? Mas nem de uma gravidez, né, indesejada, mas de fato não criar essa conexão. Eu já tive experiências assim com amigos próximos que queriam muito ter filho, fizeram vários tratamentos e de repente ficou grávida de gêmeos. E aí, na gravidez, ela já tinha uma coisa, já não queria mais, sabe? Muito, muito estranho isso, né? Mas existe. E eu presenciei. E aí, quando as crianças nasceram, tipo, uma ficava com uma avó, outra ficava com a outra. Com ela mesmo não ficava. Então, assim, né? Eu acho que ela não nasceu. Às vezes as pessoas falam que tem instinto de mãe, né? Que às vezes a gente tem e às vezes a gente não tem. Você, por exemplo, tem um instinto de mãe de pet. Tenho. É só mamãe age. Ju também, entendeu? Então, acho que a gente tem que se identificar. E espero que muitas pessoas repensem isso, porque o amor de filho é incondicional, é maravilhoso. Eu sou apaixonada. Jana, fala e depois a gente passa para a Vivi já dar um tapa na sociedade aí, né? A Vivi. Eu compartilho da sua opinião e, inclusive, penso que esse afeto ele vai sendo construído. Eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses e eu percebo que, assim, claro, é natural. Você vê aquele serzinho, pela primeira vez, te aflora algo que você nunca sentiu. Só que à medida que você vai convivendo e conhecendo aquela pessoinha, você vai aprendendo a amar mais. Então, não só o fato de ter a ligação, como o filho faz com que esse amor aconteça, mas é o convívio, é o dia a dia, você conhecer aquela pessoa, né? Aquela troca, que é o que acontece com as pessoas que não saem da gente, que a gente conhece fora, amigos, até os próprios parentes, né? Essa ligação é diferente. E aí, Vivi, conta pra gente. Bom, a gente primeiro precisa entender sobre o que acontece com uma pessoa quando ela não consegue amar um filho. A gente tem muito a questão da depressão pós-parto,
que é a ausência, né, da ocitocina aí. E isso é mais comum que a gente possa imaginar na vida das mulheres. É verdade. Então, quando a mulher olha a criança e ela não consegue sentir o apreço, né, aquele sentimento do cuidado. E aí o que acontece? Você falou uma coisa muito interessante. A mãe deixava o filho com a avó e com a outra avó. Esse nome se chama o abandono. Então, quando a mulher ela não consegue criar essa conexão com aquela criança, nós vamos ter os 3 processos, né? A falta de atenção, a rejeição e o abandono, que são os 3 pilares do que forma o caráter. Então, por exemplo, todos os nossos comportamentos hoje são um reflexo Sim. de como a gente lidou com o abandono na infância, a rejeição na infância e a falta de atenção. Então, as crianças que tiveram esse sentimento muito presente, muito forte, vai desenvolver comportamentos ou precisa ser reconhecido por todo mundo, então a gente vai nessa busca intensa, ou tem medo de ser abandonado, então não se relaciona mais com ninguém, você mesmo já citou. Então, assim, é muito complexo falar hoje sobre isso, porque engloba todo esse sistema. Mas sim, há muitas mulheres que não sentem amor, e isso é até normal na natureza. Vejam, inclusive, muitos animais. Eu gosto muito de dar um exemplo do escorpião, porque a mãe, né, escorpião, tem os filhotinhos e fica atrás das costas dela, e ela vai matando os filhotinhos mais fracos com o próprio veneno nas costas, porque já fica aquele negocinho em cima, né? Então, é uma coisa comum na natureza, até porque é o nascimento ali do momento. Então, a gente só precisa entender se é patológico, que 90% e tratar. Tem que tratar, tem que buscar tratamento e entender por que você está tendo esse sentimento. Sim. Então, psiquiatra, psicólogo, terapeutas, a própria ginecologista, tem que cuidar, entendeu? Até porque não é normal, não é comum, não deveria ser, pelo menos. Essa coisa da depressão pós-parto, por mais que seja assim, a minha gravidez tenha sido muito desejada, muito amada, eu tive depressão pós-parto. Porque eu tive um problema que eu não tinha leite. E eu era extremamente cobrada porque não tinha leite. Então eu olhava para ele e me sentia culpada de não ter. Então assim, foi difícil para mim, entendeu, no começo. Por mais amor que a gente tem, por mais amor que a gente tem, que eu olhava para ele e falava assim, eu sou incapaz de alimentar meu filho. Então foi muito difícil. Eu acho que essa depressão pós-parto, ela é real. Você precisa pedir ajuda das pessoas, tem que criar mesmo uma rede de apoio. Eu tinha meus amigos, minhas pessoas que iam lá, e eu lembro que eu tinha uma amiga que ficou grávida junto comigo, a gente teve 1 mês de diferença, e ela me levava chazinho para ficar calma. A Bia foi maravilhosa naquele momento, e esse acolhimento dela me fazia me sentir um pouco melhor. Mas essa depressão pós-parto é real e a gente precisa pedir ajuda. Até porque é muito solitário, né, o processo da gestação, do nascimento. Por mais que a gente fala sobre a rede de apoio, é algo muito solitário. É uma coisa só você e um ser que acabou de chegar. E depende 101 milhão de % só de você. Mesmo que tenha o pai querendo ajudar, a família querendo ajudar, é só você e a criança. Você vai fazer ela dormir, você vai ter que dar de mamar, você vai ter que trocar a fralda. Às vezes é só no seu colo que ela vai sentir o aconchego do dormir. E você se sente muito solitária. Eu, pelo menos, passei, né, o processo, por mais que eu estava na casa da minha mãe, por mais que eu tive o apoio dos meus pais, ainda assim, é um momento muito solitário de nós. E olha que engraçado, né? Eu não sou mãe, então provavelmente não vou ter uma opinião mãe da específica. Sou mãe de Tugas. Mas assim, a sociedade em si acredita, porque quando você se torna mãe, parece que aquela coisa vai ser automaticamente aquele amor. E você é mais mãe do que qualquer outra coisa na sua vida, né? Você só é mãe. Você deixa de ser mulher, você deixa de ser amiga, você é mãe. Ponto. Então deve ser muito conflitante mesmo quando você vê que o processo é natural, mas que aquilo não é de forma automática, que isso vai sendo conquistado. E quando você falou, acho que foi muito assertivo, porque como tudo nessa vida, ele é construído com o tempo, né? E é claro, deve ser um disparo de energia totalmente diferente né, quando você vê de fato,
Mas eu acho que esse amor pode ser uma construção. E é engraçado que quando essa mensagem veio à pauta, eu tenho a experiência da minha mãe comigo, né? E todas as mães, pelo menos a gente se sentiu muito amada. Então, me veio muito essa questão do amor que eu tive, né? Porque eu não sou. Então, me veio assim, não, é impossível. Poxa, minha mãe me ama, né? Sim. Mas Do de jeito fato, de cada uma, mas claro, ela ama. cada um tem uma forma de amar, né? Mas quando você traz isso para uma vertente de quando que isso não é automático, realmente... E a maternidade, acho que é legal levantar isso, e nem sempre foi assim, né, que a mãe cuidava do filho. Isso mudou ao longo, isso daí é uma cultura que mudou ao longo dos anos. E aí também nem vou falar de tanto tempo, até vamos falar de Brasil, história do Brasil, mamas de leite. Sim. O filho era, né, tido e tinha quem cuidasse, então... E cuidar do filho era você dizer que você não era nobreza. Exatamente, então existia essa distinção. Então, foi muito interessante que vocês falaram de relacionamentos construídos, Sim. porque eu acho que é isso que faz o total sentido. Mas aí, só pra gente encerrar o assunto, vocês, né, como mãe, agora sem ciência, sem história, é difícil entender quem não ama? É difícil. Vou passar para ela. Na verdade, não é tão difícil, porque normalmente nós criamos uma expectativa em relação a quem nosso filho vai ser. E talvez essa quebra de expectativa pode justificar o fato de balançar essa questão do amor. Principalmente filhos maiores, né? Com filhos pequenos é algo diferente, mas com filhos maiores eu acho que essa mudança em relação à expectativa que a pessoa tem em relação ao filho pode trazer talvez esse amor parcial, vamos dizer assim. Você já falou um pouquinho sobre isso, né? Dessa questão da quebra de expectativa, que é uma quebra de expectativa constante, o tempo né? todo. Mas assim, quando a gente vai falar sobre amor, a gente tem que também entender sobre o que é um amor condicional, um amor incondicional. Porque eu acredito que nós amamos condicionalmente. Eu amo porque meu filho é o melhor aluno da classe. Eu amo meu filho porque ele ganhou um prêmio na natação. Então, é um amor condicional. Então, aquela mãe que tem o filho e ele foi preso, matou alguém e fez alguma coisa, você vai continuar amando ou você vai excluir ele da sua vida? Qual é o nível de amor aí que a gente está falando? É condicional ou é incondicional? Então, Fica aí a reflexão, fica aí né? a reflexão. Bom, pelo meu filho é incondicional. É incondicional, não interessa o que ele fizer, você vai estar lá do lado dele. Eu vou estar lá sempre. Exatamente. E Então, talvez essa visão de que algumas pessoas condicionam isso pode justificar. pode justificar, com certeza. Porque até o amor condicional, eu estou me sentindo agora excluída da sociedade porque eu tenho que ser mãe. Então aquilo ali não vai... Por que eu vou amar algo que me faz mal? Isso tem muito. Isso tem muito também. É sobre todas essas reflexões necessárias de ser feitas. Nossa, gente, papo tenso, hein? Uau! Olha, bom, encerramos aqui o Papo Tenso, acho que trouxe muitas reflexões para todas nós, inclusive para você que está aí assistindo a gente. Então fica aqui com a gente que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre gestão de tempo. Uma puxa a outra, já volta. Voltamos com uma puxa a outra e eu já vou para puxada, porque aqui a gente não perde tempo nesse programa. A gente fala de equilíbrio, mas será que vive? Jana, conta pra gente, o que você faz para administrar o seu tempo e o que ainda não consegue? Acho que ela não vai falar nada que ainda não consegue, né? Mas fala um pouquinho aí de carreira, de como você chegou na gestão de tempo e deixa aí para nós e para quem tá assistindo a gente também algumas dicas, algumas coisas que dá pra gente aplicar no dia a dia. Legal. A gestão do tempo, ela apareceu na minha vida por uma necessidade pessoal. Eu saí do mundo corporativo, trabalhava em bancos e comecei a empreender. E eu percebi que no empreendedorismo, por não ter a trilha do horário de entrar, sair do trabalho, eu acabava não conseguindo gerenciar bem o meu tempo. E eu estava, na época, muito insatisfeita com as coisas que eu realizava na minha vida pessoal e na vida profissional pela essa falta de organização de tempo. Foi algo que eu trouxe para a minha vida, aprendi a gerenciar de uma forma melhor e depois encontrei como uma via de trabalho quando eu fiz essa transição de carreira, né, e comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal e profissional. Então, o que eu posso dizer que mais agregou a mim? Com a gestão do tempo, eu consegui colocar os meus planos em prática.
eu percebi que o que mais me frustrava era não ter tempo de tirar o meu planejamento do papel e colocar em prática. E quando nós falamos de equilíbrio, o equilíbrio não necessariamente é o 50-50. Muitas vezes, dependendo da fase de vida que nós estamos, nós vamos dedicar mais a algumas áreas e menos a outras. A gente precisa identificar quais os pratinhos que a gente não pode derrubar. Então, esse que é o meu lema. E nem sempre eu consigo equilibrar todos os pratinhos, né? Então, eu sempre penso nessa minha fase de vida, o que é mais importante priorizar. E aí, às vezes, algumas coisas ficam. A família é a prioridade, a casa é a prioridade, o trabalho é algo que está bem forte hoje na minha rotina. Os exercícios são importantes, mas talvez não tenha essa mesma prioridade que o trabalho. E aí eu vou balanceando, porque é importante se exercitar também. Sim. Então eu digo que vai muito dessa visão de entender em que fase de vida você está. E eu acho que o tempo é uma das maiores riquezas que a gente tem. Sim. E com essa sobrecarga de informação que a gente vive, dá sempre uma sensação de que tá sempre deixando algo para trás, de que o tempo não tá sendo... frustrada, né? Por estar faltando alguma coisa no Parece seu que nunca é o dia. suficiente, né? Que você nunca consegue fazer tudo e acaba, às vezes, muito tempo, né? Ali rolando o celular também para extravasar, exatamente, liberar aquela endorfina. E eu acho que isso se tornou um problema de saúde pública, né? Sim, e o excesso de informação torna ainda mais urgente que eu faça essa revisão do que é mais importante. Aí entra também a priorização, entra também entender quem você é, qual o estilo de vida que você quer ter, em que fase a sua família está, em que fase você está, porque não vai dar para ter tudo. Não vai dar para fazer tudo, não vai dar para estar em todos os lugares. E a gente perde muito tempo em redes sociais, essas coisas, porque a gente olha lá e fala, nossa, como ela tá magra, nossa, como ela tá viajando, nossa, mas eu não tô, mas eu tô perdendo o meu tempo vendo o que o outro tá fazendo. E não tá te fazendo bem, e não tá me fazendo bem, entendeu? E uma saída para isso, uma alternativa para isso, é resgatar dentro do que você faz, né? Porque a gente acaba olhando muito para a falta. Mesmo tendo uma agenda organizada, mesmo realizando várias coisas, por vezes a gente acaba olhando para os 20%, 30% que nós não fizemos, ao invés de valorizar os 60%, 70% que deram certo. Uhum. Porque o planejamento não necessariamente é feito para acontecer em 100%. E é constante, é um processo, porque constantemente nós vamos nos deparar com outras possibilidades, outras coisas que as pessoas fazem, mas nós temos que entender que o que nós fazemos, o que é importante para nós, é o que vai balizar o que vai estar na nossa agenda. E a metodologia que você usa é sempre alinhada no propósito. Sim, também. Na verdade, a minha metodologia ela é pautada em 4 pilares. Planejamento e propósito, o que você quer para a tua vida naquela fase de vida. Depois, mentalidade e comportamento, para entender por que você se comporta daquela forma e por que você usa o tempo da forma que usa. As ferramentas de gestão do tempo, agenda, planner, aplicativos e tudo que pode facilitar esse processo de você administrar melhor o seu tempo. E a continuidade e constância. Que muitas vezes nós iniciamos uma agenda, iniciamos um plano, iniciamos um projeto, mas temos dificuldade de dar continuidade. Então eu vejo que passando por esses 4 pilares, você consegue gerir o seu tempo de uma forma melhor, mas lembrando que é sempre buscando balancear as coisas. Eu acho que o equilíbrio, o 50-50 acaba sendo um pouco utópico, dependendo da rotina que a pessoa tem. Eu tenho uma questão aqui, vou trazer... A gente gosta muito de dar exemplos de vida, né? Aí ontem, por exemplo, dias pré-programa, é um dia que a gente tem que se programar para organizar tudo. E aí eu parei, em determinado momento, acho que eram 8 horas, eu tinha uma série que eu queria assistir. Aí falei, vou assistir um episódio, depois vou para o meu cabelo, né? Lavar o cabelo, deixar ele bonito e tal. Aí eu assisti um episódio, eu falei, nossa, mas tá tão bom, eu quero tanto assistir outro. Aí eu fui lá, aí vou assistir outro. Aí nisso já me atrasou em 1 hora. E aí, ok. Aí eu falei, bom, não, agora não tem jeito, né? Vou lá, vou lavar o cabelo e tal. Aí acabei dormindo mais tarde, então tudo engaveta. Como é que eu faço pra controlar meu cérebro primitivo, né? Que quer só ter alegria. Eu também passo por isso. Principalmente quando envolve séries. Às vezes eu me programo pra assistir um episódio só, mas é muito bom. Eu quero aquela coisa de liberar endorfina, você tá feliz fazendo algo.
E não que eu não gosto de lavar o meu cabelo, mas naquele momento eu não queria, né? Então, poxa, como é que a gente consegue destravar isso, né? Porque eu sabia que ia me prejudicar, que aquilo ia impactar, e mesmo assim vai lá e faço errado. Uma forma é posicionar essas atividades que nós sabemos que podem estender o tempo que a gente passou em momentos que não impactem tanto. Então, vamos supor, nesse exemplo, eu trocaria a ordem. Faria o cabelo primeiro e depois assistiria a série, porque eu sei que eu tenho a possibilidade de falar, eu vou assistir uma só, mas aí fica muito boa e eu queria assistir mais uma. Então, me conhecendo, eu me comportaria de uma forma diferente e alteraria a ordem das tarefas para ter uma chance maior de fazer. As tarefas, cumprir todas as tarefas, isso é uma coisa que eu levo pra minha vida. Também. Cumprir todas as tarefas antes do conforto. Sim. É uma lei divina, uma lei divina. É como se fosse uma recompensa. Eu tenho que ir mesclando, gente. Eu tenho que ter alegria nessa minha vida. Eu tenho. Sim, e é uma saída Ainda também. bem que eu tô do lado da Kelly hoje aqui, porque a gente regula mais. A gente só se olha aqui, já se A gente, as entende. ovelhas negras Acho que o aqui. nome disso é disciplina, tá? Então, somos Passa indisciplinados. bastante pela disciplina. Pelo processo de disciplina. Mas, posso te dar uma dica, uma tática. Vou assistir o segundo episódio, mas, eu vou assistir uma parte. E aí vou fazer uma outra coisa e volto a assistir outra parte. Quebrar também um pouco. Isso eu consegui, isso até eu consegui no terceiro episódio. Isso eu até consegui no terceiro episódio, que eu falei, eu vou passar a chapinha. Mas sabe o que eu acho que é muito difícil? Definir o propósito. Que você falou que é um dos primeiros pilares. Sim. É difícil porque é algo muito cobrado. É algo que, assim, mas você não sabe para onde você está indo? Como assim? Eu tenho um grande problema em definir esses propósitos. Eu vou uns passos antes. Quanto mais nós fazemos esse exercício de observar nós mesmas, entender, nessa fase, o que eu percebo que faz mais sentido para mim, o que não faz, e fazer esse exercício constantemente, eu acho que não é muito... É uma linha que te direciona, mas não é algo cravado, sabe? Não é, agora o meu propósito é esse, eu só vou fazer isso. Eu vejo que ao longo da vida eu vou percebendo situações que me fazem perceber que eu tô indo por um caminho e continuo naquilo, mas não é cravado. É ter a segurança de que o propósito muda. Muda. Isso. E na verdade, agora eu vou contrariar vocês, gente. Você. Segundo uma das minhas professoras, eu fiz pós-graduação em marketing e mídias sociais, e a gente fala muito de missão, visão, valores e propósito. Sim. E o propósito, ele é praticamente imutável. Só que eu acho tão difícil definir um propósito, porque o propósito, ele não tem a ver só com você, ele tem a ver com o mundo. Sim. É você naquele momento no mundo. Então, Mas aí entra na missão, né, mais ou menos. A missão muda mais que o propósito. A missão, ela muda. Sim. Não, na verdade, a missão não, né? A visão, ela muda. A visão, ela tem prazo. É que é um pouquinho complicado, né, para entender a divisão aí das duas, mas o propósito e a missão, eles ficam muito próximos, mas a ideia é que não seja mutável, né, que ele tenha uma linha tênue, então... Não, mas o que eu acho que a gente quis dizer é o propósito, a segurança de falar assim, meu propósito é esse, se eu não atingir esse, eu vou ficar frustrada, mas assim, quando eu chegar próximo de atingir ou atingindo esse, eu posso mudar o foco, mudar o propósito para um outro propósito. Então, mas na verdade isso, na teoria, isso é visão, não é missão. A missão, ela é praticamente intangível. Então, por exemplo... Missão maior que propósito. É mais ou menos parecida a missão e o propósito, mas vou falar da Disney, por exemplo. A missão deles é ser o lugar mais feliz do mundo. Resume na Disney. Não, eu adoro a Disney, né, gente? Desculpa, eu falei muitas vezes da Disney aqui. Mas eu tô falando de marca, e quando a gente fala de pessoas também, eu acho que a gente tem que... não pode ser uma dicotomia, né? Um sim ou não, enfim. Mas, é o lugar mais feliz do mundo. Então, sempre vai ser isso. Aí o que muda é a visão. Então... Lógico que em 1980 era de um jeito, em 2025 vai ser de outro. Mas eu acho muito difícil, né, a gente definir esse propósito pro mundo, né? Porque se encontrar, na verdade. Ele se encontrar, exatamente. Porque, gente, primeiro que a gente muda, obviamente. E é muito distante, é muito grande. É difícil isso pra mim, pensar nesse contexto. Pra mim é muito eu não difícil. consegui definir um propósito, né? Tranquilo, assim, de vida. Eu também não. Eu acho que passa muito por entender o quanto a nossa ação, que parece
objetiva, o trabalho que eu faço, ou a comunidade que eu atuo, o quanto ela pode estar ligada, mesmo parecendo uma coisa simples, com algo que é muito maior, com algo que aí chega nesse propósito. Nessa coisa... Porque assim, o trabalho que eu faço de gestão do tempo, mas ele traz um propósito de equilíbrio e de vida para outras pessoas, que, na essência, eu vou lá, faço a consultoria, organizo a agenda, é algo objetivo. Mas o que ele transcende pode chegar nesse propósito. Então, gente, procurem a Janaína para definir os propósitos. Eu e a Kelly faremos isso, né? Faremos. Estamos aqui. Meninas, 1 minuto para encerrar o bloco. Vocês querem dar alguma consideração? Eu acho que é a disciplina. E quando eu falo dessa questão do propósito, para mim é muito claro. Eu sempre tive isso tudo sempre muito definido. Mas eu aceito quando as coisas elas vão se ajustando. Eu acho que foi mais ou menos o que vocês falaram. Então, acho que a minha visão, eu sempre soube o que eu queria, quando eu queria, mas assim, eu sei que as coisas, eu parei de me decepcionar quando elas não iam acontecendo naquela situação que eu achava que eu tinha o controle, porque a gente não tem controle de nada. Mas eu tento fazer sempre a minha parte, e é todos os dias, não é uma coisa que o meu sonho é ser, se eu não construir hoje eu não vou chegar. Então, para mim, isso eu tento trazer para o meu dia a dia. Frustração e expectativa. Sim. O alinhamento disso é uma vida saudável. Nossa Senhora. Tô longe disso. E, gente, eu quero aproveitar a Janaína aqui. Eu queria dar uma dica de livro que eu já li, que chama Flip Thinking. Não nesse nome mesmo em português. E ele fala justamente disso, de você estar sempre trabalhando alinhado ao propósito. Sim. E tirando os ruídos da sua Exatamente. frente. Eu acho que isso não consegui aplicar ainda, tá, gente? Nota-se, né? Mas deixo aí a dica para vocês. Fica aqui com a gente que uma puxa a outra já volta. Voltamos com uma puxa a outra e eu já vou começar aqui com uma provocação do Puxa do Insta. O que mais cansa não é trabalhar muito, é viver pouco. Tem gente que encontra no trabalho a única fonte de alegria e sentido, mas será que isso é saudável ou é fuga? Ju. Acho que eu trabalho assim como todo mundo, antes, gente, todo mundo falou aqui que eu e a Vivi workaholic, então eu amo o meu trabalho, mas acho que ali não é o único lugar que é a minha fonte de vida, né? Existem, inclusive, eu utilizo do meu trabalho para que eu consiga ter as fontes de vida que de fato me fazem bem, onde eu recarrego a minha energia, né? Então, todo mundo sabe que eu trabalho para viajar. Se eu não trabalhar, eu não viajo, eu não vou recarregar a minha energia. Então, a gente só que assim, a gente vive numa cobrança hoje que tudo, a gente tem que ser perfeito em tudo, tem que ser CEO, eu tenho que já ser diretor, ou eu tenho que conquistar muitas coisas. E aí a gente canaliza e coloca toda a energia ali só no trabalho. Eu acho que, por mais que eu ame e faça isso todos os dias de uma forma intensa e eu sei, ali não é minha única fonte de felicidade e alegria. Ali é apenas uma delas, e não é a totalidade. Porque a minha melhor hora do mundo, eu falo isso pro Davi todos os dias, é quando a gente chega, deitou, ficou aqueles 5 minutinhos ali juntos e fala, é a minha melhor hora do mundo. Ela é muito fofinha, né? É, fofa demais. Ela é muito fofinha. Ela Até fofa porque demais, né? eu queria fazer... O trabalho, ele é efêmero também. Em determinado momento, você não vai estar no mercado de trabalho. Sim. A ideia é que não esteja, né? Eu acho que o trabalho é um meio pra gente, Sim. né, atingir os propósitos. Não é o fim. Verdade. Não é o fim. Eu olho o trabalho hoje como uma grande oportunidade de viver a vida. Então, assim, tudo que eu vivi na minha vida, seja viajando o mundo, seja acessando pessoas interessantes, inclusive tendo a sensação de sucesso, de reconhecimento, Conhecendo a gente. de oportunidade, Conhecendo a gente. conhecendo vocês, criando amizade, criando relacionamentos. Então, o trabalho é quem me traz a oportunidade de viver. Ele é muito mais até do que um momento. Porque se eu não tivesse desenvolvido o que eu desenvolvi ao longo dos meus 20 anos de trabalho, de empresa, eu não teria tido a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, estar em milhares de faculdades e milhares de conhecendo pessoas, e estar num programa de TV, de estar no Instagram, de sempre estar conhecendo novas histórias, de conhecer o mundo, de ir para a Coreia, viver na Coreia, morar na Coreia, ir para os Estados Unidos, experimentar diversos tipos de experiências. Então, assim, o trabalho, ele desenvolve a vida.
Mas, Vivi, isso não é dinheiro também? Porque se você tivesse já dinheiro infinito, olha, a filha da Elon Musk. Mas eu não O dinheiro nasci te proporciona herdeira. isso. Olha, escuta, eu não nasci herdeira, tá? Pelo menos não nessa vida, não tive essa oportunidade de nascer herdeira. Quem sabe numa próxima. Mas é o trabalho que vai. O trabalho, ele enobrece, engrandece e constrói a vida. Então, eu acho que até por conta desses princípios, a gente tem que entender isso. Até porque quando uma pessoa também nasce herdeira, ela não vai dar valor para todas essas conquistas da mesma maneira que nós damos. Então a gente também tem que entender sobre isso. Para ela é uma coisa Eu mais duvido comum. disso, eu tô duvidando. Se eu, no próximo e-mail. Você daria valor, né, Kai? Não, mas você dá valor porque você não acessa isso da mesma maneira que um herdeiro acessa. Para ele é uma coisa comum. Não, eu tô falando que eu duvido, porque na próxima vida eu quero vir herdeiro. Não, todos queremos vir, mas assim... Então quando, você também. Mas assim, quando você parte dessa realidade, a forma você não precisa, né? A gente precisa, de fato, trabalhar para conquistar. Ju, se você ganhasse, né, alguma coisa assim, você iria trabalhar? Não sei. Claro que é assim, eu amo o que eu faço, mas assim, o fato do dinheiro é isso. Hoje, se ele entra na minha vida de uma forma abundante, de forma diferente do que eu tenho hoje, ele vai me proporcionar outras coisas que aí talvez eu coloque outras prioridades além do trabalho. Ou que eu contrate 15 assistentes, alguma coisa nesse sentido. Mas quando você vem, e eu acompanho a evolução, né, das famílias, e quando hoje eu lido com uma pessoa que é herdeira, a postura, o posicionamento dele é completamente diferente do que é a postura de quem teve que, de fato, trabalhar para conquistar. Sim, é o que ela falou, dá valor. E eu acho que não é nem o valor, porque eu já tive duas vertentes, assim, tanto o que, de fato, não tá nem aí pra nada, porque excêntrico. tem, né? Porque tem. Como, Excêntrico, né, louco? É excêntrico. como aquele que quer fazer até alguma diferença aí na sociedade, ou até nele mesmo, né? Tentar quebrar ali algum tipo de ciclo. Mas ele vai enxergar porque as necessidades dele são diferentes. A forma do que ele é totalmente diferente. Pra gente, a gente fica feliz de viajar para qualquer lugar. Ele não. Poxa, qualquer lugar ele vai sempre. Então precisa ser aquela situação específica, Pra lua, entendeu? né? Para que seja para a lua. Ou pro fundo do mar, não sei bem qual que é o Em lugar que qualquer eles lugar. E você, Jana, qual que é a tua percepção sobre isso, para deixar Eu aqui? já fui a pessoa que me definia pelo meu trabalho, já me senti frustrada por não alcançar algumas coisas no trabalho, e com o tempo fui colocando o trabalho como um dos componentes de vida. Então eu percebo que ter outros interesses, ter hobbies, ter projetos que não necessariamente são remunerados, isso ajuda a colocar o trabalho Equilibrar. no lugarzinho dele ali. E não ser um pilarzinho que sustenta todas as outras coisas. Até me lembrei de uma imagem que eu já vi na internet, onde mostrava o trabalho, um pilarzinho pequenininho, sustentando todas as outras coisas. E aí uma segunda imagem com o trabalho coexistindo com as outras coisas. Faz muito sentido. Perfeito. Perfeito. Nossa, a coisa encerrou o tema com chave de ouro. coexistindo é o melhor cenário mesmo. Então vamos para o caderno de perguntas. Vou começar com a Vivi. Você é pontual ou vive atrasada? Hoje eu sou pontual, mas eu já fui a pessoa atrasada. Então é uma questão, como a gente estava conversando até outro dia, é você aprender a contar, né? A contabilizar, a colocar na agenda. Até porque antigamente a gente não tinha nem agenda de celular, né? O celular só fazia ligação, você tinha que andar com uma agendinha de braço de papel. Então Eu não sei por que morreu isso, que era tão legal, né, gente? Andar com a agendinha. Muita gente que usa. Continua usando, mas o celular, de alguma maneira, ele trouxe uma certa praticidade, até porque avisa, ele né, te agora? avisa, né? 15 minutos antes, 30 minutos antes. Então, assim, faz já uns 12 anos que eu comecei a me tornar uma pessoa mais pontual, até porque comecei a aprender ali, fazer essa gestão de tempo, que não era uma coisa ensinada, ninguém ensina a gente. É verdade. Não ensina, você não aprende isso na escola, você vai aprender... E deveria, né? Porque a vida do adolescente é uma loucura. Hoje em dia, pelo menos, virou uma loucura. Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais pontual, até porque eu calculo de uma maneira mais automática quanto tempo eu vou demorar no trânsito, faço as coisas se tornarem tudo perto de mim, então onde eu moro, aonde eu trabalho, o lugar que eu vou fazer o cabelo, o lugar onde eu compro roupa, o motoboy vai buscar. Faço a logística da minha vida ser pontual.
Nossa senhora. Aquele Perfeito. grupo ali, eu vou te Ok, falar, esse hein? grupo aqui do lado de cá. Mas, bom, Juliana também é pontual, né? Sempre chega muito cedo em tudo, vou responder por ela. Mas você sempre nem foi fala. assim, Ju? Sempre pontual, sempre respeitei eu tenho apreço pelo meu tempo, então eu respeito dos outros também. Parabéns. Agora, ó, vai ser Janaína. Você sempre foi pontual? Não. Olha, agora... Por isso que ela tá no meio, Kelly. Conta pra gente aí. Sim, Foi... e trabalhar com isso hoje faz eu ter a responsabilidade e é esperado pelas outras pessoas que eu seja pontual. Mas é legal porque isso faz com que as outras pessoas sejam pontuais comigo também. Nossa, verdade, Maravilhoso. né? E gosto. você, Kelly? Eu gostaria muito de ser pontual. Eu gosto de pontualidade, mas nem sempre eu consigo. Ah, mas você Nem sempre eu consigo. Eu costumo falar que eu me atrasei para ser pontual. Porque eu comecei a ser pontual esse ano. Elas me conhecem aqui, elas sabem que eu me atrasei de fato para começar a ser pontual. Hoje eu estou muito pontual, mas eu vou fazer uma crítica à nossa cidade, que tem uma cultura de chegar atrasado. Então, o aniversário é às 7. Todo mundo já se programa para 7h30. Mas você acha que é só cultural daqui? Eu acho que São Paulo é menos, cidade, no Rio, por exemplo, eu vi um meme ontem, né? Se é 7 horas, as pessoas chegam 7h30 do dia seguinte. Então, eu acho que essa questão de cidade de praia, talvez, mexe um pouco com isso. Eu acho que o meio me transformou numa pessoa não muito pontual, mas agora eu estou... Eu entendo como desrespeito Sim. a questão da pontualidade. Que bom que evoluiu. Obrigada, gente. Vamos lá. O que te faz sentir viva de verdade, Ju? acordar todos os dias, respirar, olhar. Todas as minhas coisas vitais me fazem ser feliz todos os dias. Olha, eu gosto muito de dançar balé. Eu até voltei essa semana aí passada e eu acho que fiz desde pequenininha, então quando eu volto sempre é uma nutrição de essência. Mas aprender coisas novas também é outra nutrição de essência também. Excelente, não tinha isso na minha resposta, mas numa futura vai ter, Jana. Estar com a minha família. Minha família é de fora, então quando eu viajo, vou pra lá, estou com eles, eu me sinto muito viva. Kelly. Fazer planos. Principalmente de viagens. E é engraçado porque tem um pai de um amigo meu falou isso e ficou pra mim, marcou. Porque ele é já um senhor, já de idade, e ele sempre viaja. Todo ano ele faz uma viagem. E aí ele falou, eu falei, nossa, a gente tava conversando, ele falou assim, mas o que me faz vivo é já fazer plano para a próxima viagem. Porque eu preciso, nesse ínterim, me manter bem para viajar. Entendeu? Então, acho que é uma coisa que me mantém viva é fazer planos de que alguma coisa boa vai acontecer. É uma coisa muito boa. Eu acho que ultimamente, assim, de uns tempos, né, pra cá, com tudo que aconteceu na minha vida, eu tô procurando na natureza, assim, sabe? Então, naquela árvore que continua crescendo num terreno, né, numa cidade que tem poluição. Então, essas coisas pequenas da vida, sabe? Que você fala, nossa... tem Deus aqui, né? Desculpa, né, quem não acredita, mas eu creio. Um pôr do Exato, sol, uma coisa que você se sente nascer do abençoado sol. só por poder estar contemplando aquilo. Eu assim. fico também maravilhada com o pôr do sol, com o nascer do sol. Contemplação, Tanto que eu posto todo dia, né? O sol. Parece que foi um presente mesmo, né? É uma gratidão por isso. É paz, né? A gente tem 1 minuto e de meio paz. só, vamos ter que encerrar o programa, mas a última pergunta era um conselho de mãe que você nunca esqueceu. E... Quer falar? Não dependa de ninguém. Aprenda a fazer antes de mandar. Nossa, minha mãe falava muito isso. Não ande com essa pessoa. Ela tinha um feeling muito bom para saber quando a pessoa não era. A minha mãe é assim também. O conselho de mãe nunca errou, foi com relação às outras pessoas. Gente, eu vou falar uma coisa engraçada, né? Fora desse contexto. Eu entrei na faculdade muito nova, entrei com 17 anos, acredito que algumas aqui também tenham entrado. E uma das minhas melhores amigas hoje, madrinha de casamento, a gente era muito próxima na faculdade, e a gente, né, vivia lá querendo articular com os gatinhos e tal, e falava. E aí um belo dia minha mãe ouviu a gente conversando, ela chegou na sala. Enquanto vocês estão pensando, as outras estão aí pegando todo mundo. Isso mudou a minha vida pra sempre. Dessa minha amiga, né, que com certeza vai estar vendo a gente. Então ela trouxe Vocês saíram na hora, né? Peraí, passou batom, peraí, tá todo mundo fazendo, eu vou também. Então, Eu sou todo mundo agora. Exatamente. Então, é uma coisa engraçada, mas isso traduz muito, né?
a minha mãe. E essa coisa de uma mulher mais velha, mais madura, entender que talvez aquela bobeira, né, pudesse gerar uma frustração futura. Então, com essa pérola de Dona Marcela, encerro aqui uma Puxa a Outra de hoje, agradecendo a Jana pela presença, foi uma alegria imensa ter você aqui. Eu te agradeço, foi Já ótimo temos que estar combinar aqui a com volta. vocês. Sim, eu volto. Então é isso, gente, uma Puxa a Outra encerra agora, tchau, tchau. O programa que você acabou de assistir tem o patrocínio de Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu, Apoio Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta.